Olá, vamos a mais um unboxing. Recentemente eu recebi dos Estados Unidos, onde eu adquiri 3 decks de Lenormand e estou fazendo um unboxing por vez de cada um dos decks. Todos eles vieram da mesma origem. Eu vou deixar no texto que acompanha este vídeo, no final do texto eu vou deixar o endereço da internet onde eu adquiri, para quem possa se interessar. E todos eles vieram acondicionados na mesma embalagem, que é esse saquinho de veludo aqui. São desta empresa chamada Old Lenormand Cards. E para quem se interessa, eu devo dizer que levaram 3 meses para chegarem e serem entregues aqui no Brasil. Então esse é o verso das cartas, né? As costas das cartas, e o frontispício é esse. Normalmente vem uma carta cartas de adivinhação, né? Que deve reproduzir a embalagem original. Isso são réplicas. A dona dessa empresa, Old Lenormand Cards, ela adquire esses decks antigos que já saíram de fabricação há muitas décadas e consegue autorização para fazer réplicas deles. Então, ela tem uma série bastante interessante no site dela. Vale a pena conferirem. Então, essa é a carta de abertura e essas são as cartas do deck. Eu também estou vendo pela primeira vez com vocês, assim pessoalmente, e devo dizer que é o seguinte: ela obedece a alguns critérios básicos do sistema Lenormand, que é o número da carta colocado e a imagem aqui. Como as cartas mais antigas, mais tradicionais, ela traz um texto pequeno, neste caso escrito em alemão, sobre o significado da carta. Né? Isso não é tão importante, ou não é nem um pouco importante, eu acho. Eu acho que isso é mais interessante como uma forma poética, histórica de como esses decks eram impressos, e por outro lado, para as pessoas que talvez estejam iniciando e ainda precisam ser recordadas durante a tiragem do que significa aquela carta. Enfim, é um texto que deve ser um texto poético, escrito em alemão. E ao lado ela tem uma série de sinais, né, astrológicos. Uma série contornando, fazendo uma moldura nas cartas. Não vejo, pelo menos na carta número 1, não tem nenhum sinal de naipe, ou seja, aquele tradicional insert de naipe que muita gente gosta e usa. Eu, particularmente, muito raramente uso naipe misturado com Lenormand. O trevo, o barco, a casa, a árvore, as nuvens, a serpente. Vejam, é uma reprodução, mas bastante escurecida da imagem. Então, a gente praticamente não vê a figura da serpente envolta aqui num tronco de árvore. O caixão, o buquê, a foice, chicote e vassoura, pássaro ou pássaros, criança, raposa, urso, estrela, cegonha, cão. Também essa carta, mais difícil leitura, encontrar o cão aqui, né? Mas ela deixa isso muito claro no site, que muitas vezes esses baralhos eles estão muito estragados, eles precisam ser inteiramente recuperados para se conseguir fazer uma cópia deles.
Então, os baralhos que ela usa, né? Que ela adquire. Então, existe esses pormenores. Por isso mesmo eu acho que esse tipo de produto tem muito mais interesse ao colecionador do que, na verdade, ao cartomante, ao leitor de cartas, né? Que vai preferir um baralho de mais clara imagem, até para o seu cliente, né, o seu consulente entender mais rapidamente o que ele está vendo também, certo? Montanha, caminhos, estrada, bifurcação, encruzilhada, como quiserem, os ratos, coração, o anel. Mas tudo isso é muito interessante, me permita uma observação, para a gente ver como hoje em dia, ainda hoje em dia, se copia literalmente imagens que já são de domínio público, que já foram utilizadas, se copia de uma maneira, evidente, claro, mais clara, mais nítida, mais adaptada ao nosso gosto, né? E as condições técnicas que dispomos hoje em dia de reprodução gráfica. Mas tudo isso nós já vimos em outros baralhos, inclusive com a mesma forma, eu tenho certeza. O livro, o envelope ou carta, cada pessoa entende, lê e busca de uma determinada maneira. A carta do homem é espelhada, então você tem duas para utilizar, a carta da mulher também, espelhada. E daí nós temos os lírios, ou o lírio, o sol, a lua, a chave, os peixes, quase que indecifráveis aqui, os peixes. Aliás, a carta dos peixes é muito interessante. Para as pessoas, entendam bem, para as pessoas que também leem Lenormand de maneira direcional, ou seja, seguindo a direção que está a figura, o que não funciona em tudo no Lenormand. Mas para essas pessoas deve ser bastante desafiadora uma carta como essa, em que os peixes estão nadando para a esquerda e o barco está nadando para a direita. Daí vão me dizer, mas a carta é dos peixes, não precisava ter o barco, não vai considerar o barco. Mas se não fosse necessário o barco, o que ele estaria fazendo na carta? Então, nós temos a âncora e a cruz. Como os demais, os outros dois que vieram, a qualidade do papel é ótima, excelente. A parte gráfica, a impressão, o brilho é acetinado, muito legal. Mas como, frisando o que eu disse, é um baralho mais para o colecionador, não porque as imagens sejam difíceis, indecifráveis, enigmáticas, de maneira alguma, mas é porque ele tem uma qualidade visual mais antiquada, por ser uma réplica. Então ele não tem grandes correções naquilo que foi feito. Não tentaram deixar bonitinho, né, de novo, deixar novo. Tentaram apenas reproduzir e conseguir transformar em algo novamente usável, né, legível. Certo? Então, como eu disse, não se esqueçam de conferir na parte do texto que acompanha o vídeo no YouTube. Não se esqueçam de conferir o endereço aonde eu adquiri esses baralhos. Certo? Pessoal, então, muito obrigado e até um próximo unboxing.